Olá, tudo bem? Aula 44 de Ciências, 16 de setembro. Vamos lá. Nós falamos sobre a luz, né? Hoje nós vamos falar sobre a sombra, ok? Então, olhem lá. Quem já brincou de fazer sombra? Olha lá, a mãe e a filha com uma lanterna numa cabaninha feita em casa, né? Brincando de sombra. Às vezes, quando a gente vai dormir, né? Que tem lá um abajur, fica aparecendo algumas sombras, né, da roupa. A gente até se assusta às vezes. Eu lembro disso quando eu era pequena. Às vezes me assustava com a sombra de alguma roupa que estava pendurada, né? Mas era a sombra. Aqui estão brincando de sombra, ok? Então vamos lá. Nós vamos na apostila da página 180 até a 190, tá? Vamos lá. Tem lá a mesma imagem, olha lá, ó, que eu coloquei lá, né? Então diz lá, você já brincou de sombra, né? Na parede. É bem divertido. Se nunca brincou, brinque, que é legal, né? Na sua opinião, como as sombras são formadas? Então é isso que nós vamos ver. Deixa eu só mudar para uma página aqui. E daí nós vamos falar sobre a sombra. Então, olhem lá. A sombra é formada quando um objeto opaco está na frente de uma fonte de luz. Esse tipo de objeto impede que a luz o atravesse, né? Então a luz, esse objeto, né, que nesse caso aqui é o menino, impede que a luz atravesse, né? Como a luz caminha em linha reta, ela não consegue desviar do objeto à sua frente. Dessa forma, tudo que estiver atrás dele não será iluminado e ficará escuro. Essa parte escura é a sombra, tá? Então, a criança brincando ali de sombra. Anteparo é o local onde a imagem pode ser projetada, que é tipo uma parede aqui, né? A sombra é projetada sempre do lado oposto ao da fonte de luz. Então, o lado oposto quer dizer o contrário, tá? Ao lado da fonte de luz. Sobre um anteparo, que pode ser o chão, uma parede ou um muro, por exemplo. Sua sombra em um dia de sol bem forte é clara ou escura? Então, deem uma olhadinha nisso, tá? Quando está escuro, será que você continua tendo uma sombra? Tá? Então vamos pensar. Precisa pensar nisso, tá bom? Então olha lá. Então quando está um dia de sol bem forte, né? A sombra ela fica um pouco mais escura, tá? E aqui quando está escuro, totalmente escuro, será que você continua tendo sombra? Pense bem. Acho que não, né? Porque sempre tem que ter um pontinho de luz para ter sombra, né? Senão, não temos a sombra. Aqui, ó, por exemplo, tem muita luz, né? Nesse meu caso aqui. Vamos lá, então. Continuando. Leia a história a seguir, depois faça o que se pede. Então, certa noite, Pedro estava com medo, pois não gostava de escuridão. Sua avó, Dona Regina, que mora com ele, sabia disso e tentou distraí-lo. Pedro, você já brincou com as sombras? Gritou lá do quarto a avó. Não, vó, respondeu Pedro com cara curiosa. Então pegue aquela luminária que está na gaveta da sala e venha até o meu quarto. Quando chegou no quarto da avó, Pedro se surpreendeu com o que viu. Dona Regina estava estendendo um lençol sobre os móveis no meio do quarto. Acende a luminária e entre na nossa cabana, Pedro. Então a dona Regina posicionou a luminária para as suas mãos, começou a fazer uns gestos diferentes. Foi então que Pedro olhou para o lençol e disse: Que legal, parece um cachorro. Será que posso fazer também? É claro, deixa eu ensinar. Então você também pode, para poder responder aquelas perguntas lá, você também pode brincar com as sombras. Pegue a lanterna, chame uma pessoa para brincar com você, invente uma história juntos, observe as imagens a seguir e tente fazer igual. Então aqui, ó, você trança, né, a mão aqui, junta os dedões aqui, e aí você vai fazer lá um passarinho, né? Aí dá para fazer um cachorro, um cavalo, um cachorro, várias várias imagens, né, com a sombra. E aí você vai ler aqui esta
história em quadrinhos do Piteco. Olha lá o Piteco correndo aqui atrás do dinossauro, né? Então, leiam para poder fazer as atividades da próxima página, tá? Essa eu não vou ajudar muito, ok? Então, vocês vão ler, se precisar da ajuda do pai ou da mãe, né? Ó, ok? Então, vamos lá, vou passar devagarzinho, que aí tá grande aqui, dá para ler, né? Tem alguém lá dentro, né? Olha lá, ó. Tá vendo? Aí lá de dentro grita, bravo, muito bem, essa foi linda, pena que tenha passado tão depressa. Vem vindo outra, que feia. Uh, que forma mais feia, fica parada o tempo todo. Fora. Ei, moço, pode me dizer o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba. Como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida. Que vida? Só tem uma parede aí. Psiu. Você está atrapalhando. Lá vem outra. Bravo, lindo. Ora, isso é só uma sombra. Vocês deviam admirar o dono dela. Você é que está enganado. A vida está ali. Ai, ai, meu Deus. Então, olha lá. Para os homens da caverna, para você, os homens da caverna sabiam que era uma sombra? Será? Acho que não, né? Pois eles achavam que a vida estava passando na parede, né? Eles achavam que isso aqui era a vida que estava passando aqui nas sombras, né? E não eram as pessoas que estavam passando lá fora, tá? Então eles não sabiam, eles são homens da caverna, então eles não sabiam que era uma sombra, né? Como as sombras eram formadas na parede da caverna? Então a luz do sol, essa eu vou ter que ajudar, né? Olha lá. Opa, não é esse, é este, Roberta. Então, a luz do sol incidia sobre as pessoas ou animais que estavam passando ali fora, né? Ou animais que... Opa, peraí, deixa eu tirar eu daqui. Que... Agora eu não consigo, tem que continuar. Que, deixa eu colocar outra aqui. Que ficavam passando em frente à entrada da caverna. Opa! Caverna. Então, projetando a sombra na parede. Ok? Então, o sol, olha aqui, ó. O sol incidia lá aqui na porta ali da caverna, né? Sobre as pessoas que estavam passando lá fora, ou pelos animais. Em frente à caverna, opa, projetando a sombra. Em vez de colocar um R, coloquei um T na parede, ok? Por que você acha que Piteco falou aos homens da caverna que eles deveriam admirar o dono da sombra? Porque é, porque era mais interessante porque era mais interessante ver a pessoa, o animal e não a sombra, né?
Então, porque era mais interessante para o Piteco, né? Ver as pessoas e os animais reais e não as suas sombras, né? Porque na verdade ele não sabia o que era sombra, né? Por isso que ficou esse traço aqui. Pronto. Vamos lá então. Próxima. Como são formadas as noites? Então, olha lá. Observe a imagem a seguir. Ela mostra uma bola de isopor sendo iluminada por uma fonte de luz que está à sua direita. Então, a fonte de luz está para o lado de cá. Tá? Esse lado recebe a luz, então a luz está para cá. A área que recebe um pouco de luz e esse lado não recebe luz nenhuma. Repare que a luz incide de modo direto, né, em um lado da bola e existe uma parte dela que não é iluminada, que é essa aqui. Já que a luz não atravessa objetos opacos, não faz curva e não consegue dar a volta ao redor da bola. Então, agora imagine o nosso planeta, a Terra. O que acontece pode ser comparado à imagem anterior. O Sol é uma fonte de luz e a Terra é um grande objeto opaco. Portanto, a luz do Sol não consegue atravessar o nosso planeta. O lado do planeta voltado para o Sol é iluminado de forma direta, enquanto o outro lado não recebe luz do Sol. Então, aqui, ó, no lado iluminado é dia, e o que não recebe iluminação é noite. À medida que a Terra gira em torno de si mesmo, no movimento de rotação, lembra que ela gira em torno dela mesma? Ao longo das horas, o lado que estava iluminado vai atingindo a área sem iluminação. E o lado que estava sem iluminação vai atingindo a área iluminada. Dessa forma, temos a sucessão dos dias e da noite. Ok? Opa! Olha, eu vou colocar para vocês, depois lá no mural, esse link aqui que mostra o Diário de Mica, tá? Que faz uma conexão com esse conteúdo que nós estamos aprendendo. Quem apagou o dia, ok? Bom, aqui dá para vocês fazerem em casa, tá? Brincar lá com as sombras em casa. É a mesma coisa, né? Olha aqui, ó. Espetem um palito de dente numa laranja. Um de vocês deve ficar com a lanterna, enquanto o outro fica com a laranja. Acendam a lanterna e apaguem a luz da sala. Isso pode fazer em casa. Iluminem a laranja do lado que está o palito e o celular está tocando. Então, continuando, acendam a lanterna e apaguem a luz da sala. Iluminem a laranja do lado que está o palito. Observem como está o outro lado da laranja. Então, a laranja vai ser como se fosse o nosso planeta Terra, tá? Agora, sem mexer a lanterna, girem a laranja no sentido anti-horário, bem devagar, de maneira que a luz da lanterna não ilumine mais o palito. E observem. Agora, imagine que o palito é uma pessoa na superfície, do planeta. A laranja é a Terra e a lanterna é o Sol. Agora responda as questões. Quando a luz incide sobre o palito, como está o lado oposto ao palito, né? Então, se um lado vai estar claro, do outro vai estar escuro. Muito bem. Se a laranja for a Terra e a lanterna for o Sol, quando o palito estava no escuro, era dia ou noite? Isto, era noite, tá? Que página que eu falei que nós íamos até a página 100 e... Deixa eu ver aqui, gente, porque eu me perco às vezes nas páginas aqui. 190. Então, aqui nós temos, ó, uns animais noturnos, tá? Então, tem hábitos noturnos. Então, eles dormem de dia e ficam acordados de noite. Vão caçar também, tá? E o escuro não atrapalha
a vida deles. Eles caçam, encontram alimentos e procuram seus parceiros durante a noite. Alguns deles têm visão muito desenvolvida e conseguem enxergar mesmo sem muita luz no ambiente, como as corujas e os gambás. Então tem a coruja buraqueira, né? Os sapos, as pererecas, as rãs costumam sair à noite. Por isso que eles têm a pele muito sensível e pode ser danificada com o sol forte, tá? Olha lá, o gambá à noite vai comer banana, olha lá. Outros animais, como os morcegos, têm a audição bastante desenvolvida e, por meio dos sons, conseguem se desviar dos obstáculos, encontrar alimentos. Há ainda alguns animais que passam o dia em suas tocas e saem delas à noite, pois a temperatura no período noturno é mais amena. Então, aqui nós temos um morcego voando. Então, olha lá. Relembre o que você estudou nesse capítulo. Então, diz lá: as sombras acontecem quando a luz encontra um objeto opaco em seu caminho e não consegue atravessá-lo. Como a Terra é um corpo opaco, a luz do Sol não consegue atravessá-lo. No lado iluminado pelo Sol é dia e no lado oposto, que não recebe iluminação, é noite. Alguns animais, como morcegos, corujas, têm hábitos noturnos. Então, aqui. Essa acho que é a última página aqui dessa parte. Isso mesmo, 190, é até aqui. Então, observe a obra de arte ao lado, depois responda as questões. Então, essa obra do Vincent Van Gogh, que vocês já ouviram falar, né, que eu sei, na aula de arte, e aqui também nós tivemos alguma coisa sobre Van Gogh, lembra? Então, aqui, o nome desse quadro é Noite Estrelada, tá? De 1889, tá? Então, aqui. Quais são as fontes de luz representadas nessa imagem? Olha lá que bonito, né? Então, são estrelas, né? Estrelas e as luzes acesas nas casas, olha lá, ó, tá? Então, aqui você vai responder estrelas e as luzes acesas nas casas. Então, estrelas e luzes acesas nas casas, ok? Essas fontes são naturais ou artificiais. As estrelas são fontes naturais. Então, as estrelas, pode colocar aqui assim, ó, naturais. Ops. Naturais. E luzes das casas são o quê? Artificiais. Fica mais fácil, né? Aqui. Desenhe onde deve estar a fonte de luz na imagem a seguir. Então, olha aqui. Então, aqui está o objeto, né, opaco, que ele fala. Aqui está a sombra. Da onde está vindo a luz? Daqui ou daqui? Então, você desenha, pode desenhar uma lâmpada, uma lanterna, um sol, tá? Aí você escolhe ou deste lado ou desse, certo? Qual é o lado? Lembrem que ele não atravessa, né? Então, vejam bem aonde vai, tá? Qualquer coisa me mandem por e-mail, que aí eu digo para vocês se vocês desenharam no lugar certo ou errado. Se eu não disser nada, porque tá certo, né? Agora, se desenhou do lado errado, precisa corrigir, ok? Um beijo a todos, fiquem bem e até mais.